E grandes estudos, né, de meta-análise que juntam vários ensaios clínicos, eles mostram que o câncer de mama é um dos tipos de câncer que é mais responsivo ao exercício físico, né? Ou seja, que é mais beneficiado. Então, existe ainda assim esse mito, esse medo, né, por parte das pacientes e até algumas orientações mesmo de profissionais que não têm essa vivência e acham que realmente aquela mulher ela deve se restringir, ela não pode fazer certas atividades. Então, elas chegam para a gente já com esse medo no diagnóstico. Agora eu vou ter que parar de fazer isso que eu já fazia antes, ou até, não, agora eu não posso começar um exercício físico? Não, de forma nenhuma. Então, ela precisa entender o porquê, né? O que que leva a esses benefícios? Ela é melhor você explicar mesmo minuciosamente para a paciente. Quando ela está ali se exercitando, a contração muscular, tanto fibras tipo 1, tipo 2, elas vão fazer liberações de miocinas, que são citocinas inflamatórias, e vão agir no corpo inteiro. Eles funcionam como uma espécie de hormônio, músculo nessas horas, e que ao mesmo tempo vai ter uma liberação de citocinas anti-inflamatórias, né, que vão combater essa cascata aí que está inflamatória no corpo dela desde o momento do diagnóstico e que está relacionada com a grande maioria das complicações, como a fadiga, a dor, a ansiedade. Então, quando ela consegue realmente entender o que que vai gerar ali no corpo dela, ela vai dar uma credibilidade maior, né? Então, deve sim ser orientado, deve ser feito da forma que não cause um impacto tão grande, porque também precisa tudo ser de forma gradual, aos poucos, né? O paciente oncológico, ele precisa também se sentir à vontade, seguro, né? Com o tipo do exercício físico escolhido. Não adianta você achar que somente o treino resistido e o aeróbico, naquele momento, é o que vai trazer o benefício para ele. Você precisa dar uma gama ali de exercícios para ele ter uma evolução, né? Para ele chegar ali naquele exercício, vamos dizer assim, o topo, né, da cadeia, entendeu? Eu sempre falo que é aquilo que você falou lá no começo. Eu preciso de uma avaliação bem feita para entender qual é a intensidade de exercício que eu posso dar para esse indivíduo, porque existe, fazer atividade leve a moderada. O que é leve a moderada? Isso aí é relativo. Às vezes você vê nos livros antigos, intensidade leve, vamos colocar 5 MET. Não, não é isso. Às vezes isso é muito para um paciente e para o outro paciente é pouco. A gente pega um atleta, agora, mês agora, em novembro, eu convidei uma atleta do UFC, que foi diagnosticada com câncer de mama, e que ela está fazendo tratamento de quimio, rádio, e está treinando. Só que o treino dela, moderado, para muita gente é extenuante. Tá? Então, é identificar para aquele... Porque se eu pego essa paciente, que é uma atleta, e coloco para ela, vamos fazer exercício físico. Aí começa a fazer exercício físico e eu acredito que é um exercício moderado, para ela não está fazendo efeito quase nenhum, porque aquilo ali está fazendo só ela diminuir o condicionamento que ela já tinha antes. Então a gente precisa saber qual é o condicionamento do indivíduo hoje para a gente poder trabalhar numa intensidade ideal para ele. E isso é muito relativo. Se a gente pega uma senhora que não fez muita atividade física, que está lá nos seus 60 anos, e aí você coloca para fazer um exercício. E aí você coloca e fica demais. E aí, se ficar demais, o paciente vai ficar com dor, vai passar mal e não vai querer continuar fazendo. Então, é a importância da gente avaliar o paciente antes. Quem era o paciente? Que eu falo, todo paciente tem uma história. Tentar entender a história desse paciente e saber qual o objetivo desses pacientes. O que esse paciente quer continuar fazendo na vida dele. E que aí nós vamos colocar as atividades físicas com o objetivo que ele tem de vida. Eu quero continuar dando minha volta na praça, continuar dando minha volta na lagoa depois do tratamento. Então, se é isso que você quer, vamos fazer um exercício para você alcançar isso. Eu quero depois do tratamento pegar meu neto no colo, eu quero colocar meu neto para ninar.
Então, você tem que pegar e colocar objetivos. Qual o objetivo de cada um? Sim, Um, vamos exatamente. chegar, eu quero viajar, que nem eu tinha uma paciente aqui que teve câncer e aí estava debilitada e falou, cara, eu quero ir para Paris e andar. Então, vamos trabalhar para você chegar lá em Paris, poder passear tudo e andar. Sim, tem que ser de forma individualizada e, por exemplo, algo muito específico, né, das pacientes de câncer de mama. No pós-operatório, elas podem apresentar toda uma questão de aderência tecidual, encurtamento muscular. Então, você precisa trabalhar toda uma cadeia ali muscular, soltar, liberar a fáscia, e que muitas vezes você vai ter um benefício maior com o Pilates. As terapias manuais mesmo da fisioterapia ali naquele momento específico, para aí sim ela conseguir ter toda aquela liberação, aquele tecido mais leve, mais solto, para voltar para uma rotina de um exercício físico de mais intensidade. Então, sim, você precisa individualizar a todo momento, desde o do início, ver como é a condição física daquela paciente, o que que ela está precisando ali de acordo com a complicação que ela está apresentando para você, né? Não adianta você querer impor que ela, ó, o tipo que vai conseguir reduzir uma fadiga, uma dor, é você puxar peso e fazer uma bicicleta. Não adianta você impor isso para as pacientes, né? Tem que ser tudo realmente aos poucos, levando em consideração ali o seu estilo de vida, as suas rotinas, o que é que ela precisa voltar de imediato a fazer das atividades dela, de vida, em casa, profissional. Você pega a paciente numa fase mais precoce. Eu pego o paciente de oncologia na fase mais tardia. A maioria das vezes que os pacientes que eu recebo na clínica são pacientes que fizeram tratamento quimioterápico e evoluíram com uma insuficiência cardíaca, devido à cardiotoxicidade da quimioterapia, que ataca o coração e o coração. Então, os pacientes chegam aqui muito debilitados e muitas das vezes pior porque não fizeram nada Aquela antes. reserva anterior. Não fizeram nada antes. Aí chega aqui muito consumida, e aí a gente tem que ir aos poucos, fazendo. E essas drogas, toda mulher fez quimioterapia, vai ter complicação no Não, coração? não, de forma nenhuma. E elas fazem esse acompanhamento, né, por meio do eco, né, ao longo do tratamento. Mas existe sim esse risco da cardiotoxicidade na quimioterapia vermelha, que a gente chama, que são as antraciclinas, né? Então, por isso precisa ter esse monitoramento. E também existe a cardiotoxicidade no momento em que ela está fazendo a terapia-alvo, que é o Herceptin. Existe um subtipo do câncer de mama, que é o HER2 positivo, né? Que tem essa proteína ali na célula tumoral, que propicia um maior crescimento, né? E ela é combatida com esse tratamento da terapia-alvo, né? Com o Herceptin. Então, ele também leva uma cardiotoxicidade, mas diferente da quimioterapia, ela pode ser revertida quando o tratamento termina, né? Já a quimioterapia não. Essa mulher ela vai levar essa disfunção cardíaca, né? Ao longo do Isso, tempo. e é aquilo, né? Você não fizer o tratamento, você vai morrer com câncer. Se você fizer o tratamento, corre o risco, pode ser que você faça uma insuficiência cardíaca, mas isso vai ser acompanhado. E, sinceramente, o tratamento para insuficiência cardíaca hoje não coloca mais o paciente limitado que nem se colocava antigamente. Hoje, os pacientes com insuficiência cardíaca, eles estão fazendo atividade física, eles conseguem chegar num nível de atividade física bem alto. Eu tenho alguns casos, bastante casos, de pacientes com insuficiência cardíaca que chegaram aqui muito debilitados e consegue correr na esteira, consegue fazer atividade de força no dia a dia e ter um bom controle. É melhor você chegar lá, deu um problema por conta da quimioterapia, mas eu estou vivo e a doença que eu tenho, agora ela é controlada. Porque a insuficiência cardíaca ela é controlada. E, e aí eu falo da importância de estar sempre procurando um profissional adequado para se fazer o tratamento adequado.